Boa noite. Agora a gente vai começar o segundo tópico da modalidade B para as Olimpíadas de Química e ele abrange o conteúdo de propriedades coligativas. Antes de iniciar a parte propriamente de propriedades coligativas, eu vou falar um pouquinho sobre diagrama de fases e também sobre pressão de vapor. Então, para falar um pouco do diagrama de fase, eu vou só relembrar a respeito das curvas de aquecimento. Então, a curva de aquecimento, ela mostra a variação da temperatura ao longo do tempo quando está sendo fornecido calor para uma determinada amostra. Nos diagramas, nas curvas de aquecimento, a gente pode obter informações como ponto de fusão e ponto de ebulição, isso é uma dada pressão. Geralmente, quando a gente expressa, é considerando a pressão atmosférica de 1 atm. A gente pode também determinar qual é o estado físico a qualquer temperatura nessa dada pressão. Então, por exemplo, se eu pensar numa amostra de água, eu vou saber que o ponto de fusão e de ebulição a 1 atm é 0 e 100 graus Celsius, respectivamente. Se eu tiver uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius, eu vou ter o estado sólido. Se eu tiver entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, eu tenho o estado líquido. E acima de 100 graus Celsius, eu tenho o estado gasoso. Já o diagrama de fases, ele permite estabelecer correlação de estado físico em um conjunto de dados de pressão e temperatura. E o ponto de fusão e de ebulição também em diferentes pressões. A pressão, ela interfere nas propriedades da matéria, principalmente se a gente for falar de ponto de fusão e de ebulição. Se a gente aumenta a pressão, a gente favorece os estados físicos mais compactos. Então, se eu aumento a pressão, eu levo a uma diminuição do volume e eu vou tender a passar do estado gasoso para o estado líquido, do líquido para o estado sólido. Então, se a gente aumenta a pressão, a gente vai tender aos estados físicos compactados. Assim como se a gente diminui a temperatura, a gente também tende a esses estados físicos por haver uma menor agitação das moléculas nesses estados. Então, olhando para o diagrama de fases, a partir deles a gente pode construir curvas de aquecimento a uma dada pressão. Como, por exemplo, a gente pode escolher montar uma curva de aquecimento a pressão de 1 atm, que é equivalente a 101,3 kPa. Isso é a pressão em condições ambientes, ok? Então, a gente pode analisar cada uma das faixas e determinar a que temperaturas que a gente teria o ponto de fusão e de ebulição, por exemplo. Inicialmente, vamos supor que a gente esteja analisando, então, nessa pressão de 1 atm, que a gente está olhando essa linha aqui. Se a gente tem uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius, a gente vai ter o estado sólido, ok? À medida que a gente vai aumentando essa temperatura, a gente chega num ponto onde a gente vai começar a ter a fusão dessa substância. No caso, a gente vai que é um ponto nessa linha aqui do gráfico. Então, aqui onde a gente encontra essa linha é onde começa a ter a fusão da substância, ou seja, a passagem de sólido para líquido. Observa 0 graus Celsius nessa pressão. Na temperatura, a gente vai ter a faixa onde a substância permanece no estado líquido, que é até 100 graus Celsius. É o que a gente observa aqui durante o aquecimento. Chegando nos 100 graus Celsius, a gente começa o processo de ebulição. Representado aqui por esse pontinho, que a gente vê que é a intersecção onde a gente tem a mistura do estado líquido com o estado gasoso. Então, por fim, a gente tem o estado gasoso acima do ponto de ebulição e a gente observa aqui que naquela linha de 1 atm, a partir de 100 graus Celsius, se a gente aumenta a temperatura, a gente tem o estado gasoso.
Observem que eu poderia montar esse diagrama de fases a qualquer pressão desse gráfico. Então, essa linha de 1 atm, eu poderia deslocar ela aqui para cima, por exemplo. E aí, agora, a gente teria dois novos pontos de fusão e ebulição. O ponto de fusão estaria um pouco inferior a 0 graus Celsius e o ponto de ebulição superior a 100 graus Celsius, analisando esse gráfico. Então, observem nas regiões onde a gente tem maior pressão e menor temperatura, a gente tem o estado sólido, que a gente favorece o estado mais empacotado, de menor volume e com menor agitação das moléculas. Se a gente tem ainda alta pressão, só que a temperatura também é um pouquinho mais alta, a gente já favorece um pouco mais a agitação das moléculas e a gente tende a um estado líquido. E por fim, aqui, a gente tem a região onde a gente tem baixas pressões e altas temperaturas. Então, a gente vai favorecer o estado com maior agitação e com as moléculas mais distantes, então o estado gasoso. Vamos analisar cada uma das faixas apresentadas nesse diagrama. Então, por exemplo, a gente tem essa linha aqui que mostra uma linha que divide o estado sólido do estado líquido. Então, é nessas temperaturas aqui, as dadas pressões, que a gente vai ter a relação de pressão e temperatura onde acontece a passagem do estado sólido para o líquido, ou seja, a gente tem os pontos de fusão a uma dada temperatura. Aí fica uma pergunta: é possível estabelecer o ponto de fusão, ou seja, uma temperatura no qual ocorre a passagem do estado sólido para o líquido, numa pressão inferior a 0,6 kPa? Vamos analisar o gráfico e ver se isso é possível. Aqui é onde eu tenho a temperatura, a pressão de 0,6 kPa, ok? Então, nesse gráfico, qualquer coisa abaixo dessa linha aqui de 0,6 kPa pode acontecer. Agora, observem, eu tenho abaixo dessa pressão uma faixa onde a gente tem um encontro entre o sólido e o líquido? Observa que não. Abaixo dessa pressão, a gente só pode ter dois estados físicos, que é o sólido e o gasoso. Então, não é possível estabelecer um ponto de fusão, uma temperatura que tenha a passagem do sólido para o líquido, porque nem sequer existe o estado físico líquido abaixo dessa pressão. Então, isso já responde a segunda pergunta, que é: não é possível ter água líquida abaixo da pressão de 0,6 kPa. Agora, essa linha aqui, ela representa o estado físico onde a gente tem a coexistência entre líquido e gás, estabelece os valores ali de pressão e temperatura, onde a gente tem a passagem de líquido para vapor, ou seja, são as temperaturas nas dadas pressões onde a gente tem o ponto de ebulição. Aqui embaixo a gente tem a linha dos valores de pressão e temperatura, onde a gente tem a coexistência de sólido e vapor, ou seja, elas vão refletir no processo de sublimação da água, ok? Então, observe que o processo de sublimação da água só pode acontecer abaixo de 0,6 kPa e numa temperatura abaixo de 0,01 graus Celsius. A pergunta é: em condições normais, ou seja, 0 graus Celsius e 1 atm, é possível observar a sublimação da água? Não é possível, porque 1 atm, observa que ela está numa linha acima de onde existe essa faixa que tem a interseção entre sólido e vapor. Então, não é possível, ok? A gente só consegue ter a sublimação acontecendo abaixo da pressão de 0,6 kPa. Agora, a gente observa que, por exemplo, o gelo seco, que é o CO2 no estado sólido, ocorre o fenômeno de sublimação em condições normais. Isso porque essa linha aqui, que indica a existência de sólido e gás simultaneamente para uma substância, ela pega a linha onde tem uma... Aqui tem o diagrama de fases para o CO2. Observa que
É toda essa linha aqui que vai ter a coexistência de sólido e vapor, indicando sublimação, e a pressão de 1 atm, que é nas condições normais, a gente tem a possibilidade de ter esse fenômeno acontecendo. Por fim, analisando o diagrama de fase, a gente observa que existe uma pressão, um conjunto de pressão e temperatura, onde tem a coexistência dos 3 estados físicos. A gente chama esse ponto de ponto triplo. É só num dado valor, num conjunto de valor de pressão e temperatura específico. No caso da água, é uma pressão de 0,6 kPa e uma temperatura de 0,01 graus Celsius. É onde a gente vai ter a coexistência, o equilíbrio entre as fases sólido, líquido e vapor. Para a água, cada substância vai ter seu ponto triplo específico. Alguns fenômenos eles podem ser explicados pelo comportamento das substâncias de acordo com a variação de pressão e temperatura. Então, a obtenção do café solúvel, por exemplo, ele pode ser explicado com base nas relações de pressão e temperatura e estado físico para a água. Para se obter o café solúvel, se inicia fazendo uma mistura do pó de café com a água, e esse sistema é agitado para a água extrair o máximo possível de café do pó. O pó que permaneceu insolúvel ele vai ser filtrado, obtendo só a solução, a mistura homogênea do café com a água. Em seguida, a gente congela essa mistura homogênea, então observa que a gente está em condições de pressão ambiente, 760 milímetros de mercúrio, ou 1 atm. A gente tem o estado líquido, a gente reduz a temperatura para chegar no estado sólido, ok? Então, a gente vai ter os bloquinhos aí de gelo com café. Em seguida, esse gelo, essa mistura de café com água congelado, eles são colocados numa câmara de vácuo. A câmara de vácuo, ela indica uma redução de pressão. Então, eu estou aqui no estado sólido, numa pressão atmosférica, eu vou botar lá na câmara de vácuo, eu vou reduzir essa pressão numa temperatura baixa. Chegando nessa situação de pressão e temperatura baixa, eu aqueço essa mistura congelada sem variar a pressão. Com isso, eu vou ter a passagem do sólido para o estado gasoso da água e, consequentemente, vai sobrar apenas o pó do café solúvel, ok? E o gelo ele vai ser todo sublimado. Outro fenômeno que é explicado pelo comportamento da água com a variação de pressão e temperatura é a patinação no gelo. Então, os patinadores eles conseguem deslizar no gelo por causa de uma fina camada de água líquida que é formada na superfície que está em contato com o patins. Então, observa que tem o gelo e bem no contato da lâmina, a gente forma uma pequena película de água líquida, mantendo o gelo abaixo dessa película. Isso permite deslizar. A formação dessa camada líquida é explicada através do diagrama de fases da água. Quando a gente tem o gelo ali na pista de patinação, ele está numa temperatura levemente abaixo de 0 graus Celsius. Numa pressão atmosférica, por exemplo. Quando o patinador passa nessa superfície, pela espessura daquela lâmina, área de contato, a pressão naquela região é aumentada. Com o aumento da pressão, numa mesma temperatura, a gente tem a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, ele não varia a temperatura, mas a gente varia a pressão aplicada sobre aquela superfície e por isso que forma aquela fina camada de água no estado líquido. Um exercício para trabalhar com o diagrama de fase usando o diagrama de fase do dióxido de carbono, que também é chamado de gelo seco, quando no estado sólido. Então, à direita a gente tem o diagrama, lembrando que quando a gente tem altas pressões e baixas temperaturas em estado sólido,
pressões mais elevadas, só que temperaturas também um pouquinho mais elevadas, estado líquido. E quando a gente tem as pressões mais reduzidas e ou temperaturas altas, estado gasoso favorecido. Com base nisso, responder as questões A, B e C. Então, a letra A pede: a 1 atm, o que acontece se o gelo seco, inicialmente a menos 80 graus Celsius, for colocado em um ambiente a 25 graus Celsius? Que a gente está avaliando a 1 atm. Então, é nessa linha aqui que o processo vai acontecer, ok? Não tem variação de pressão, apenas variação de temperatura. Inicialmente a menos 80 graus Celsius. Observe que menos 80 graus Celsius está abaixo da temperatura no qual ocorre a passagem do estado sólido para o estado gasoso, a sublimação. Então, essa substância está no estado sólido, ok? E ele passa a 25 graus Celsius. Então, ele sai do estado sólido e vem a 25 graus Celsius para o estado gasoso. Então, se a gente tem a passagem do estado sólido para o estado gasoso, acontece o processo de sublimação quando a gente faz essa variação de temperatura. B. A água sólida, gelo comum, pode sofrer fusão com o aumento da pressão. Isso também acontece com o gelo seco? Justifique com base em diagrama. Para isso eu trouxe também o diagrama da água que a gente já tinha visto anteriormente. Então, quando eu tenho gelo, eu tenho temperaturas levemente inferiores a 0 graus Celsius, ok? Se eu tenho aumento da pressão numa mesma temperatura, observem que eu posso passar para o estado líquido, porque essa curva aqui que separa o estado sólido e o estado líquido, ela tem uma inclinação para a esquerda. Então, eu consigo fazer essa passagem. Agora, observa que no caso do gelo seco, eu teria que ter uma temperatura baixa, inferior a menos 78 graus Celsius, saindo aqui da pressão ambiente, aumentando essa pressão sem variar a temperatura. Observem que eu vou me distanciando da linha onde teria a passagem do estado sólido para o estado líquido. Isso porque essa inclinação aqui é para a direita. Então, eu não consigo só com o aumento da pressão fazer a passagem do gelo seco do estado líquido, do estado sólido para o estado líquido. Então, não observe esse fenômeno. E por fim, a última pergunta é: qual é o estado físico estável do dióxido de carbono nas condições ambientes, que seria de 1 atm e 25 graus Celsius. Então, para isso, eu pego aqui no gráfico onde é que está 1 atm e faço uma linha que conecta onde está a temperatura de 25 graus Celsius aproximadamente. A gente observa que isso está dentro da região que comporta o estado gasoso. Então, o estado físico é gasoso. Em relação aos diagramas de fases, era isso, espero que tenha ficado claro. Para falar sobre pressão de vapor, eu vou primeiro explicar esse experimento que está apresentado ali nas suas várias etapas. Então, num primeiro momento, quando a gente puxa um êmbolo, a gente gera um espaço de vácuo, ou seja, ausência de moléculas aqui nessa região. Quando a gente tem essa ausência, a gente tem um sistema sem pressão, ok? Então, o vácuo seria isso: a ausência de moléculas e, consequentemente, uma pressão igual a zero. Com o tempo, começa a acontecer a evaporação das moléculas do líquido, ok? Então, a gente tem a evaporação. Claro que, por estar a 20 graus Celsius, parte das moléculas que estão evaporando, elas condensam também, mas a velocidade maior é de evaporação e, portanto, começa a aumentar o número de moléculas no estado gasoso. Com o aumento de moléculas no estado gasoso, começa a aumentar o choque dessas moléculas na parede desse recipiente. E isso gera uma pressão, então a gente observa aqui que aumenta a pressão no manômetro. Continuando, a gente continua a aumentar o número de moléculas no estado gasoso, mas a velocidade de condensação ela começa a aumentar em comparação com a situação anterior, ok? Então, mas continua ainda aumentando o número de moléculas no estado gasoso, só que numa velocidade menor.
E a gente observa ainda, então, um aumento da pressão devido ao aumento do número de moléculas que podem se chocar com a parede do recipiente. Numa última etapa, a gente tem a situação onde a gente atinge o equilíbrio. A velocidade de evaporação é igual à velocidade de condensação. É assim que esse sistema vai permanecer se a gente não alterar nenhuma condição, nem temperatura, nem a pressão exercida sobre esse sistema. Então, agora a gente chegou nessa situação de equilíbrio e essa pressão ela não vai variar mais no interior desse recipiente. Então, a pressão dessas moléculas no estado gasoso vai ser de 2,3 kPa a 20 graus Celsius. Quando a gente tem essas velocidades de evaporação e de condensação se igualando, a gente tem o que a gente chama de equilíbrio dinâmico, ok? Então, a gente tem uma situação de equilíbrio, essa situação não se altera, mas não quer dizer que está tudo parado. Ao mesmo tempo que eu tenho moléculas passando do estado líquido para o gasoso, eu tenho, numa mesma velocidade, moléculas do estado gasoso passando para o estado líquido. Isso que quer dizer equilíbrio dinâmico. Se a gente não altera a temperatura, como eu disse, a pressão lida no manômetro, depois que a gente atinge o equilíbrio, ela permanece constante. Essa pressão que é lida nessa situação, a gente chama de pressão de vapor do líquido. Puro, porque a gente está falando de uma substância pura aqui dentro, ok? Então, a pressão de vapor do líquido é a pressão que as moléculas do interior do líquido exercem ou sobre o meio externo ou sobre as paredes do recipiente, se for um sistema fechado. Vamos estudar um pouquinho os fatores que afetam a pressão de vapor de um líquido. O primeiro é a temperatura. Então, se a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a pressão de vapor do líquido. Porque à medida que a gente vai aumentando a temperatura, a gente aumenta o número de moléculas no estado gasoso. Se a gente aumenta esse número de moléculas e inclusive a agitação delas, a gente aumenta os choques na parede, consequentemente a gente aumenta a pressão de vapor. Então, aqui a gente tem uma tabela que mostra a relação da temperatura com a pressão de vapor do líquido, no caso para a água, em várias temperaturas. Com base nesses valores, a gente pode construir um gráfico de pressão de vapor, ok? Então, observem que ela começa muito perto de zero, quando a gente tem temperaturas próximas a zero, onde a gente teria passagem para o estado sólido. E à medida que a gente vai aumentando a temperatura, a gente vai aumentando também a pressão de vapor, porque a gente aumenta o número de moléculas no estado gasoso. Então, aqui é só uma explicação disso tudo que eu falei, que com o aumento da temperatura, a gente tem mais moléculas no estado gasoso, e com isso uma agitação maior e choque na parede desse frasco, e então isso resulta no aumento da pressão que esse gás exerce. Então, aumento da pressão de vapor do líquido. A pressão de vapor ela também vai diferir para cada líquido. Então, se a gente tem líquidos diferentes, a gente tem pressões de vapor diferentes. Essa pressão de vapor ela vai depender principalmente das interações intermoleculares que são estabelecidas no interior desse líquido. Mas isso é assunto de outra aula referente a tópicos da modalidade A. Então, observem abaixo essas figuras. Aqui a gente tem a coluna de ar, que mostra o espaço que a gente tem para ter as moléculas no estado gasoso. Então, quanto menor a coluna de ar, menos moléculas estão no estado gasoso. E menor é a pressão de vapor desse líquido. Então, se a gente tem pouco espaço, significa que a pressão de vapor desse líquido é baixa. À medida que a gente aumenta a pressão de vapor desse líquido, o vapor começa a deslocar esse líquido numa altura maior, gerando um espaço vazio maior. Com isso, o líquido com menor pressão de vapor é o mercúrio, que tem um menor espaçozinho vazio, e o líquido com a maior pressão de vapor é o sulfeto de carbono, que veja que ele consegue
as moléculas em estado gasoso conseguem deslocar mais o líquido de dentro desse tubo. A gente pode também analisar a pressão de vapor de diferentes líquidos através da curva de pressão de vapor. Então, essas curvas são gráficos que mostram a relação entre a temperatura e a pressão de vapor do líquido. Então, observe que para a gente dizer quem tem a maior pressão de vapor, a gente tem que analisar, por exemplo, numa dada temperatura. Vamos supor 25 graus Celsius. Então, eu estou analisando aqui a linha do 25 graus Celsius. Nessa temperatura, qual é o líquido que tem a menor pressão de vapor? E qual deles é o que tem a maior pressão? Então, se a gente analisar, nessa linha aqui, o que tem a menor pressão de vapor, que é ali perto dos 5, menos que 5 kPa, é a água, ok? Então, ele é de menor pressão. E a B pede qual é o líquido com maior pressão de vapor. Então, a gente pega nessa linha, vai até a curva de pressão de vapor que apresenta o maior valor. No caso, a do sulfeto de carbono, que tem um valor próximo a 50 kPa nessa temperatura que a gente está analisando. Vocês podem observar que mesmo analisando alguma outra temperatura, essa relação de quem tem maior pressão de vapor e quem tem menos não se altera. A gente pode também falar do termo volatilidade, que é bem comum no dia a dia de um químico e na linguagem quando a gente fala de química. Então, a volatilidade é a tendência de um líquido de sofrer vaporização. Então, líquidos com maior pressão de vapor, eles têm maior tendência a evaporar. Eu tenho mais moléculas indo para o estado gasoso. Consequentemente, esse é o líquido que a gente chama de mais volátil. Ele tem maior volatilidade, então ele é o mais volátil. Olhando aqui, a gente observa que o líquido de menor pressão de vapor é a água, e, consequentemente, ele é o menos volátil. E o sulfeto de carbono é aquele que tem a maior pressão de vapor. Consequentemente, tem mais moléculas indo para o estado gasoso e ele é o líquido mais volátil. Agora, o que é bastante importante para a gente saber a respeito da pressão de vapor. Volume das fases líquidas e gasosas, ele não interfere na pressão de vapor de um líquido, ok? Então, vamos analisar esses 3 recipientes. A gente tem 3 recipientes de valores, de tamanhos, volumes diferentes. Dentro deles, a gente tem fase líquido e vapor de mesmo volume, mas de um para outro, a gente vai aumentando o volume de cada uma das fases. Se a gente olhar a pressão medida nesse sistema, ela não se altera de uma situação para outra. Então, a gente não altera a pressão de vapor do líquido. Isso porque a concentração de moléculas no estado gasoso, ela vai aumentar proporcionalmente ao volume e não vai interferir no choque que acontece na parede desse recipiente. Então, o volume das fases não interfere na pressão de vapor de um. Aqui a gente tem várias situações onde também, se a gente tiver a mesma temperatura, a pressão de vapor não vai mudar. Então, a gente tem a situação onde os frascos têm o mesmo tamanho, mas a quantidade de líquido de um para o outro difere, assim como a quantidade de gás de um para o outro, ok? Mas a pressão exercida pelo gás que tem nesse meio não vai mudar, porque a quantidade de moléculas ela altera proporcional ao volume da fase gasosa. A mesma coisa aqui, a gente está alterando o tamanho dos frascos, mantendo o volume do líquido fixo. Novamente, a fase gasosa, a proporção do número de moléculas é relativa ao volume e, consequentemente, a gente não altera os choques na parede desse frasco, ou seja, o número de choques por área. E, consequentemente, a gente não altera a pressão. Então, se todos esses frascos apresentados se encontrarem na mesma temperatura, a pressão de vapor da água será igual em todos eles, ok? Então, a pressão de vapor ela depende apenas do líquido que a gente está trabalhando e da temperatura.
um exercício sobre pressão de vapor. O gráfico abaixo ele mostra a variação de pressão de vapor de algumas substâncias na unidade de milímetros de mercúrio, que é uma unidade de pressão, em relação à temperatura, ok? Qual dessas substâncias é a mais volátil? Bom, se a gente está procurando a mais volátil, a gente está procurando aquela que tem maior tendência a evaporar, ou seja, aquele líquido com maior pressão de vapor. Analisando aqui, a gente observa que o líquido de maior pressão de vapor, numa dada temperatura, eu escolhi 20 graus Celsius, ok? Então, a gente vai analisar, mesmo que eu pegue outra temperatura, pode ver que a ordem não varia. Eu peguei 20 graus Celsius porque ainda tem pressão de vapor de todos os líquidos. Então, o que tem maior pressão de vapor é o 1. Ok? Então, é o rosinha e, portanto, ele é o líquido mais volátil. A pressão de vapor de um líquido está diretamente relacionada com a temperatura de ebulição desse líquido. Vocês observem que a pressão externa que a gente tem no meio é a pressão atmosférica, ok? No caso do nível do mar, essa pressão corresponde a 101,3 kPa. Isso é a pressão que está sendo exercida sobre o líquido. No começo, a gente começa ali a aquecer a água, ok? Numa temperatura mais baixa, essa água tem uma pressão de vapor baixa. À medida que a gente vai aquecendo, a gente vai formando as moléculas no estado gasoso e a gente começa a aumentar a pressão de vapor dessa água, então mais moléculas começam a passar para o estado gasoso. E a gente chega numa situação onde a pressão de vapor dos gases que vão sendo formados pela água é igual à pressão do meio externo, da pressão exercida sobre esse líquido. E é nessa situação que a gente vai ter a ebulição. Então, a ebulição vai acontecer quando a pressão de vapor do líquido atinge a pressão externa, ou seja, a pressão exercida sobre o líquido. A pressão atmosférica ao nível do mar é de 1 atm, como eu tinha falado, o valor de 101,3 kPa. Então, se a gente fosse olhar numa curva de pressão de vapor, a gente tem que olhar qual é a temperatura na qual a pressão de vapor da água alcança 101,3 kPa. Então, observa que é justamente nos 100 graus Celsius que é a temperatura de ebulição da água nessa pressão de 1 atm. Então, a gente pode mudar a temperatura de ebulição de um determinado líquido se a gente mudar a pressão externa aplicada sobre esse líquido. Então, por exemplo, se eu reduzir a pressão exercida sobre um líquido, vamos supor aqui a temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Vocês observem que vou ter um ponto de ebulição, ou seja, uma temperatura na qual a pressão da água é igual à pressão exercida sobre essa água, numa temperatura muito inferior a 100 graus Celsius. Então, uma temperatura menor. Então, aqui tem algumas relações entre qual é a pressão que vai acontecer a ebulição se a gente manter uma temperatura fixa para a água, ok? Então, por exemplo, se eu quiser que a água entre em ebulição a 50 graus Celsius, nessa temperatura, a pressão de vapor da água é de 12,3 kPa. Então, a pressão que vai ter que ser exercida sobre a água é de 12,3. Se a gente tiver a água a temperatura de 20 graus Celsius, eu preciso reduzir bastante a pressão exercida sobre esse líquido. Então, eu tenho que ter uma pressão ali de 2,3 kPa. Veja que é uma pressão muito inferior à pressão atmosférica de 101,3 graus Celsius, 101,3 kPa. Então, a gente pode comparar os pontos de ebulição de diferentes substâncias numa dada pressão, usando os gráficos as curvas de pressão de vapor. Então, por exemplo, a pressão atmosférica, 760 milímetros de mercúrio, que é equivalente a 1 atm, 101,3 kPa. A gente nota que a pressão de vapor do éter dietílico atinge essa pressão de 760 milímetros de mercúrio a
aproximadamente 35 graus Celsius. Né? Então, 34,6 graus Celsius. O etanol atinge essa pressão de vapor a 78,5 graus Celsius. E a água atinge essa pressão de vapor a 100 graus Celsius. Ok? Então, a água apresenta maior ponto de ebulição em comparação com o etanol e o éter dietílico. A gente poderia fazer a mesma análise em uma outra pressão. Por exemplo, se a gente fosse em altitudes maiores, a gente tende a ter pressões mais baixas. Então, vamos supor que a gente chegue numa altitude onde a pressão de vapor é de a pressão externa é de 600 milímetros de mercúrio. Então, esses líquidos vão entrar em ebulição quando a pressão de vapor deles atingir esses 600 milímetros de mercúrio. Então, vocês podem ver que, por exemplo, o éter dietílico, esse ponto de ebulição vai cair para uns 30 graus Celsius. Para o etanol, vai cair para uns 70 graus Celsius. E para a água, a gente vai chegar em um valor entre 90 e 95 graus Celsius. Ok? Então, a gente poderia tirar essas informações a partir das curvas de solução. Então, vamos falar um pouquinho sobre como funciona a panela de pressão. Quando a gente coloca a panela de pressão no fogo, ela fica completamente fechada, a gente começa a aquecer ela e as moléculas de ar que estão ali dentro, elas começam a se agitar e, consequentemente, elas aumentam a pressão externa que é exercida sobre o líquido que está lá dentro, ok? A válvula de pino, ela serve para aliviar a pressão, então ela é pesada e, consequentemente, ela só vai permitir o escape do gás de dentro da panela se essa pressão for mais elevada, ok? Então, se a pressão aumentar do valor aguentado por essa panela, ele vai escapar pela válvula de pino. A válvula de segurança, ela só vai ser aberta se a válvula de pino entupir e não permitir mais a saída do gás, consequentemente aumentando a pressão interna, correndo o risco de sofrer, por exemplo, uma explosão, aí sim a válvula de segurança vai ser aberta para permitir o escape do gás de dentro da panela de pressão, ok? Então, para a gente falar um pouco sobre como o alimento cozinha. Quando a gente coloca ele em água, ele vai cozinhar a partir do calor que é fornecido pela água. Então, quanto maior for a temperatura da água, maior é o calor fornecido, ok? Só que numa panela normal, qual é a maior temperatura que a gente consegue atingir quando a gente tem água líquida? Então, numa panela normal, a gente tem a pressão externa, como sendo a pressão exercida ali na superfície do líquido. Então, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, ok? A 101,3 kPa, 100 graus Celsius. Então, o máximo de temperatura que eu consigo chegar é esses 100 graus Celsius e, consequentemente, a quantidade de calor que eu posso fornecer para o alimento está limitada à quantidade de calor fornecida pela água nessa temperatura. Na panela de pressão, a temperatura de ebulição da água aumenta. Isso porque a pressão lá dentro é maior, então a pressão externa exercida sobre o líquido é maior e, consequentemente, a pressão de vapor desse líquido tem que ser mais alta para entrar em ebulição. Vamos supor que chegue até 102, 105, 110 graus Celsius, ok? Então, é nessa temperatura que a água entra em ebulição e é até essa temperatura que a gente consegue ter água líquida dentro da panela de pressão. Então, ela atinge temperaturas mais altas do que... Com a água a temperatura mais alta, a gente consegue fornecer mais calor para o alimento e, consequentemente, ele cozinha mais rápido. Então, agora sim, a gente vai entrar nas propriedades coligativas propriamente ditas. Então, essas são propriedades que vão depender da quantidade de partículas de soluto dissolvidos em uma certa quantidade de solvente. Isso quer dizer que a gente deixa de ter um líquido puro e a gente passa a ter uma solução, e as propriedades dessa solução em comparação com um líquido puro dependem da quantidade de partículas de soluto que tem ali no meio. Não depende da natureza. Ou seja, se eu mudar o composto químico que tem lá no meio e ter a mesma quantidade de partículas de soluto, a variação das propriedades vai ser igual.
Então, não depende da natureza dessa partícula dissolvida. As propriedades coligativas que a gente vai estudar é a tonoscopia, que se refere ao abaixamento da pressão de vapor com adição de soluto em um líquido. Ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição devido à presença de soluto no solvente. Crioscopia, que é o abaixamento da temperatura de solidificação desse líquido na presença de soluto. E a pressão osmótica, que vai estar relacionado com a tendência do solvente de atravessar determinadas membranas de permeabilidade seletiva, que eu vou explicar melhor o que seria. Então, a respeito da tonoscopia, a gente diz que a pressão de vapor de um líquido ela vai diminuir com a adição de um soluto não eletrólito e não volátil. Para todas as propriedades coligativas que a gente está estudando agora, a gente está falando de solutos não eletrólitos e não voláteis. Não eletrólitos quer dizer que não se dissociam no meio, ou seja, eles não vão gerar íons na solução, ok? E não volátil, que são solutos que não evaporam, que não vão para a fase gasosa. Então, geralmente, a gente trabalha com sólidos. Observe, se a gente tem água pura, a pressão de vapor dessa água é de 4,2 kPa. Caso a gente adicione glicose, sacarose, se a gente adicionar quantidades iguais desses solutos, a gente vai ter uma diminuição na pressão de vapor, então de 4,2 kPa para 4 kPa. Em ambas, mesmo que a gente tenha solutos diferentes, as quantidades são iguais, então o abaixamento observado é igual. Caso a gente adicione mais soluto, ou seja, uma quantidade maior, aí sim a gente vai observar uma diminuição ainda mais acentuada dessa pressão de vapor. Então, a adição do soluto ela vai dificultar fisicamente a passagem de moléculas do estado líquido para o estado gasoso. E, consequentemente, diminuindo o número de moléculas no estado gasoso, a gente diminui a pressão de vapor desse. Na curva de pressão de vapor, a gente observa que para o líquido puro a gente teria uma linha acima. Então, vamos pegar uma dada temperatura. Nessa temperatura, o líquido puro ele vai ter uma pressão de vapor mais alta em comparação com um líquido contendo soluto não volátil e não eletrólito, ok? Então, a gente observa essa linha em pressões de vapores mais reduzidas. A lei de Raoult ela vai estabelecer a relação entre a pressão de vapor do solvente que contém soluto e a pressão de solvente puro. Então, ela vai considerar a pressão do solvente puro como sendo a pressão de vapor do solvente como sendo uma substância pura a uma dada temperatura. A gente pode tirar lá da curva de pressão de vapor. E a P da solução, ou seja, a pressão de vapor do solvente na solução, nessa dada temperatura, pode ser calculada através dessa equação aqui, que está relacionada à lei de Raoult. Então, a pressão de vapor do solvente a uma dada temperatura, na presença de soluto, ok? Ele vai ser igual à fração molar do solvente vezes a pressão do solvente puro. A fração molar ela é sempre um valor inferior a 1, porque a fração molar do solvente ela é o número de mols do solvente dividido pela soma do número de mols de soluto mais o número de mols de solvente. Então, o valor aqui de baixo ele sempre vai ser maior do que o valor de cima, e, consequentemente, x vai ser sempre inferior a 1. E isso resulta numa pressão de vapor do solvente na solução menor do que a pressão do solvente puro. Então, a gente pode usar para aquela solução de glicose em água e comparar com a água pura. Vamos ver se a gente chega naquele valor de 4,0 kPa que é apresentado para a solução A. Então, a gente observa ali que a pressão de vapor do solvente puro na temperatura de 30 graus Celsius é 4,2 kPa. É o valor da pressão do solvente puro, ok? Então, inicialmente, calcular a fração molar do solvente. Então,
X do solvente vai ser igual ao número de mols do solvente, 95 mols de água, dividido por 95 mols de água mais 5 mols de glicose. Isso vai resultar numa divisão de 95 por 100, resultando numa fração molar do solvente de 0,95. A única coisa que tem que cuidar aqui é para não confundir o solvente com o soluto na hora do cálculo. Então, é sempre o solvente. Então, assim, 90% de chances de ser um valor maior do que 0,5, porque o solvente é o que se encontra em maior quantidade. Então, pegando e multiplicando 0,95 vezes 4,2 kPa, a gente chega num valor numérico de 3,99, arredondando para uma casa depois da vírgula, para ficar equivalente a como está expressa a pressão de vapor do solvente puro. Arredondando, a gente tem o valor de 4,0 kPa. Então, exatamente igual ao valor de pressão de vapor na solução A apresentado no slide anterior. As soluções que seguem a lei de Raoult, ou seja, que a pressão de vapor medida experimentalmente for igual ou muito próxima da pressão de vapor do solvente calculado através da equação, a gente chama de solução ideal, ok? Então, ela apresenta um comportamento ideal. E, geralmente, quando a gente fala de soluções ideais, a gente trata de soluções diluídas, porque aí a gente tem pequenas quantidades de soluto e elas não vão interferir nas interações intermoleculares existentes dentro daquele solvente, ok? Eles vão atuar, essas partículas vão atuar mais como uma barreira física da passagem do solvente do estado líquido para o estado gasoso. Então, um exercício aqui de cálculo: a 20 graus Celsius, a pressão de vapor da água em equilíbrio com uma solução aquosa de açúcar é igual a 16,34 milímetros de mercúrio. Então, essa é a pressão de vapor da água na solução aquosa de açúcar. Sabendo que a 20 graus Celsius a pressão de vapor da água pura é igual a 17,54 milímetros de mercúrio, assinale a opção com a concentração correta da solução aquosa de açúcar. Com base nas pressões de vapor do solvente puro e da solução aquosa, a gente consegue estabelecer relações de fração molar. Então, primeiramente, a gente vai ver se a gente consegue achar algum valor relativo a essa informação de fração molar. Caso essa não seja a resposta correta, aí sim a gente vai trabalhar com a conversão do que a gente encontrar para as outras unidades. Então, para a gente identificar os dados do exercício, o P solução, que é a pressão de vapor do solvente na solução, do caso de açúcar, 16,34 milímetros de mercúrio. E a pressão da água pura, 17,54 milímetros de mercúrio. Bom, essa pressão ela não está no sistema internacional. É necessário fazer uma alteração e converter ela para outra unidade de pressão? Não, não é necessário. Por quê? Porque eu tenho pressão de um lado da equação e do outro lado da equação. Então, se eu tiver ambos na mesma unidade, essas unidades vão se cancelar. Então, a única coisa que eu preciso aqui, P solução tem que ter a mesma unidade de P solvente puro, ok? Tendo a mesma unidade, a gente pode só tocar em frente e fazer o cálculo. Então, aqui, como a gente quer saber, o que a gente quer saber é a fração molar, eu vou passar a pressão solvente puro que está multiplicando essa fração molar, dividindo aqui a P solução, ou seja, a pressão de vapor do solvente dentro dessa solução. Isso vai resultar na razão de 16,34 por 17,54. Veja que a gente vai fora as unidades, então a gente resulta na fração molar como uma grandeza adimensional. O valor numérico para essa fração molar é de 0,93, ok? Então, significa que 93% em mols da solução é de solvente. Bom, a gente não vê nenhuma opção aqui que traz a fração molar do solvente, apenas do soluto. A solução em si, ela representa 100%, ok? Então, ela é a soma da quantidade das frações molares de solvente com a de soluto.
Se a gente fosse somar em porcentagem, a gente teria que ter um total de 100% se a gente somasse todas as frações existentes dentro dessa solução. Como a gente está trabalhando com fração molar, a soma do número da fração molar do solvente com a fração molar do soluto tem que ser igual a 1. Se eu tivesse mais componentes, a soma de todos eles ainda teria que dar igual a 1, ok? Então, a soma da fração molar dos componentes de uma solução sempre vai ser igual a 1. Isso, a fração molar do soluto vai ser 1 menos 0,93. Isso dá uma fração molar de 0,07. Portanto, a resposta correta para essa questão é a D. Fração molar do açúcar é igual a 0,07. Ebulioscopia. A ebulioscopia ela fala que a temperatura de ebulição de um líquido aumenta com a adição do soluto não eletrólito e não volátil. Ok? Isso é um reflexo do efeito tonoscópico. Então, se a gente diminui a pressão de vapor de um determinado líquido, consequentemente, eu tenho que atingir temperaturas mais altas para que a pressão do líquido se iguale à pressão externa e esse líquido entre em ebulição. Então, por exemplo, se eu tiver água pura, ela vai ter uma temperatura de ebulição de 100 graus Celsius, considerando a pressão atmosférica. Se eu adicionar 0,05 mol de um soluto não volátil, seja glicose, seja sacarose, eu vou observar um leve aumento dessa temperatura de ebulição, de 0,026 graus Celsius. Se eu aumentar ainda mais a quantidade desse soluto, eu vou levar a um aumento um pouquinho maior dessa temperatura. Veja que esse aumento ele é proporcional. Então, eu aumentei 0,026 com 0,05 mol. Se eu dobro a quantidade de soluto, eu dobro bem a variação dessa temperatura de ebulição. Então, aqui é só aquela explicação que eu tinha dado, como a pressão de vapor do líquido é reduzida, eu vou precisar atingir uma temperatura mais alta para que a pressão de vapor do líquido se iguale à pressão externa. E, consequentemente, eu aumento a temperatura de ebulição desse líquido. Agora, crioscopia. A temperatura de solidificação de um líquido, então a temperatura onde tem a passagem de líquido para sólido, ela diminui com a adição do soluto não eletrólito e não volátil, ok? Então, se eu adiciono um soluto, independente da natureza dele, desde que ele seja não eletrólito e não volátil, a variação na temperatura de solidificação vai ser igual. À medida que eu adiciono mais soluto, eu tenho uma redução mais significativa ainda dessa temperatura de solidificação. Então, é por isso que é adicionado, por exemplo, sal de cozinha para derreter gelos nas estradas onde neva, porque com a adição do sal, tem a diminuição da temperatura de solidificação, e com isso o gelo que está lá ele vai derreter mais facilmente. Então, a presença das partículas de soluto, elas vão dificultar a organização das partículas dentro do sólido e vai dificultar a formação dessas interações e a solidificação, consequentemente. Então, eu vou precisar de temperaturas mais baixas para conseguir organizar essas partículas. Aqui tem as variações que acontecem nos diagramas de fases, quando a gente tem adição de soluto. Então, no primeiro aqui, a gente pode analisar especificamente o que é quando acontece a crioscopia. Então, essa linha aqui é que trata da passagem do sólido para o líquido nessa região, certo? Então, no caso da adição de um soluto não volátil, eu tenho a diminuição da temperatura na qual acontece essa solidificação, a passagem de líquido para sólido ou de sólido para líquido. Então, a gente observa que ela vai se apresentar, essa linha, em temperaturas mais baixas. À medida que a gente vai aumentando a concentração de soluto, mais baixas ainda.
Na situação, se a gente for avaliar a ebulioscopia, a gente vai avaliar a variação da temperatura de ebulição, ok? Então, se a gente tem a água pura, a gente tem essa linha aqui referente à ebulição, processo de passagem de líquido para gás. Se a gente adiciona um soluto, observa que para uma mesma pressão, eu vou ter uma temperatura mais baixa para a água pura, aumentando um pouquinho para a solução um pouco mais concentrada e mais ainda se eu tiver uma solução com uma concentração maior ainda de soluto. Um exercício para a gente trabalhar são três sistemas, uma de água pura, uma solução aquosa de sacarose 0,1 mol por litro e uma solução aquosa de sacarose 0,2 mol por litro. Então, estabelecendo as relações das propriedades coligativas, a gente tem que, com o aumento da concentração de soluto, a gente tem diminuição da pressão de vapor, aumento da temperatura de ebulição, consequentemente, porque a gente tem que atingir temperaturas mais altas para que a pressão de vapor se iguale com a pressão externa, e uma diminuição da temperatura de congelamento, porque aquelas partículas elas vão dificultar a organização das moléculas dentro do sólido. Então, com isso, a gente tem que, para colocar em ordem crescente de pressão de vapor. Então, a pressão de vapor a gente observa que com o aumento da concentração, diminui a pressão de vapor. Então, a pressão de vapor mais alta vai ser para a água pura, ok? E a mais baixa vai ser para a solução mais concentrada. Então, em ordem crescente, da menor pressão de vapor para maior, tem da solução do sistema 3, onde a gente tem a solução mais concentrada. Depois, o sistema 2, com a concentração mais diluída. E depois, o sistema 1, que é a água pura. Agora, temperatura de início de ebulição. Aumento da concentração do soluto, a gente tem o aumento da temperatura de ebulição. Então, a água pura é a que vai ter menor temperatura de ebulição, então, sistema 1. Depois, o sistema 2, onde a gente tem a solução diluída, 0,1 de sacarose. E, por fim, com maior temperatura de ebulição, o sistema 3, que é a solução aquosa 0,2 mol por litro de sacarose. Agora, por último, a gente vai olhar a temperatura de início de congelamento. Segue a mesma tendência da pressão de vapor, diminui com o aumento da concentração do soluto. Então, a que tem a menor temperatura de solidificação é o sistema 3, solução aquosa 0,2 mol por litro de sacarose. Depois o sistema 2 e, por fim, a água pura, que é a que vai ter a maior temperatura de congelamento. Vamos falar um pouquinho, por último, de pressão osmótica, tá? Então, vamos passar a definição aí de membrana semipermeável. É uma membrana que possui uma permeabilidade seletiva. Então, no caso do que a gente utiliza na pressão osmótica, no caso no processo de osmose, passa apenas moléculas de solvente por essa membrana, mas não é possível passar as moléculas de soluto. E a osmose, ela trata de um processo espontâneo no qual o solvente vai passar de um meio menos concentrado, com menos soluto, para o meio mais concentrado, com mais soluto, através de uma membrana semipermeável. A ideia é que as concentrações se tornem mais semelhantes, ok? Então, se der para igualar as concentrações, ok. Se a gente estiver trabalhando com um solvente puro, uma solução, igualar as concentrações não é possível, mas a tendência é diminuir a concentração da solucentrada e através da movimentação de água para essa solução. Aqui a gente tem um exemplo nessa imagem. Então, vamos supor que eu tenho água pura aqui nesse becker e dentro eu tenho uma solução de glicose. E a membrana semipermeável. Através dessa membrana só passa água, não passa glicose, ok? Depois de um tempo, se a gente olhar esse sistema, a gente vai ver que o volume da solução de glicose aumentou. Isso porque
o solvente vai passar do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, ele vai da água pura em direção à solução de glicose através da membrana semipermeável, aumentando o volume dessa solução e tendo ela mais diluída. Então, aqui só escrito, a água pura vai passar pela membrana semipermeável para a solução de glicose e com isso vai ter a diluição dessa solução através do aumento da quantidade de solvente. Aqui a gente tem outra representação, então a gente consegue facilmente observar a variação de volume das duas fases. Então, eu tenho aqui a membrana semipermeável, a gente observa que o volume de água pura e o volume de solução aquosa de glicose é igual. E a gente vai observar um fluxo da água pura em direção à solução de glicose. Então, se inicialmente essa solução tinha 1 mol por litro, o que a gente sabe de certeza é que a solução final ela vai ter uma concentração inferior, que o número de mols de soluto não altera, mas aumenta a quantidade de solvente. E aqui onde tem água pura, a gente tem uma diminuição do nível da água. Agora a gente pode falar em pressão osmótica. A pressão osmótica vai ser a pressão mínima que eu tenho que aplicar na superfície da solução mais concentrada para impedir que o processo de osmose aconteça. A pressão osmótica ela pode ser calculada através dessas equações apresentadas. Vocês podem observar que a pressão osmótica ela vai ser igual à concentração da solução vezes a R, que é a constante dos gases, vezes a temperatura. Temperatura em Kelvin. Observem que, considerando a unidade de R, sempre é Kelvin que está envolvido. Já a pressão, volume, pressão e volume, aí sim a gente pode ter outras unidades. Então, pressão pode estar em atm, milímetros de mercúrio, quilopascal. O volume pode estar em litro, pode estar em decímetro cúbico, que a gente teria outros valores de R, ok? Então, de acordo com as unidades que vocês forem utilizar de pressão, aí vocês vão utilizar R's diferentes. Lembrando que o cálculo de pressão osmótica é possível se a gente tiver o solvente puro e uma solução com determinada concentração de soluto. Eu não posso ter duas soluções. Então, o solvente puro e na outra uma solução com algum soluto não volátil e não eletrólito. Então, vocês podem reparar que tem uma semelhança muito grande dessa equação aqui com a dos gases ideais. Então, a pressão osmótica, unidade de pressão, certo? Então, equivale ao P da equação dos gases, volume, isso é igual ao número de mols, só que agora, no caso, o volume é da solução e o número de mols é do soluto em específico, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura em Kelvin. Então, só para lembrar, para obter a temperatura em Kelvin, é só pegar a temperatura em graus Celsius e somar mais 273,15. Então, a gente pode analisar essas três situações. Se a pressão que eu aplico no lado da solução mais concentrada, se ela for menor que a pressão osmótica, ela não é suficiente para impedir o fluxo de água da água pura em direção à solução aquosa de glicose, ok? Então, esse processo de osmose continua acontecendo. A partir do momento que a pressão que eu estou exercendo se iguala à pressão osmótica, eu interrompo o processo de osmose. Não passa solvente nem da água em direção à solução aquosa, nem da solução aquosa em direção à água. Por fim, eu posso ter a situação onde eu aplico uma pressão maior do que a pressão osmótica. Se eu aplico uma pressão maior, eu obrigatoriamente faço com que o fluxo seja com fluxo espontâneo. Então, eu tenho água passando da solução aquosa de glicose para a água pura. E a gente chama esse processo de osmose reversa.
Resumindo, a osmose reversa ela vai ser o processo não espontâneo, contrário em relação à osmose. Então, o solvente vai passar do meio mais concentrado para o menos concentrado através da membrana semipermeável. Isso vai acontecer se a gente tiver uma pressão aplicada do lado mais concentrado e essa pressão ainda tem que ser maior do que a pressão osmótica daquela solução. O processo de osmose reversa é um processo utilizado para purificação de água. Então, se eu aplicar uma pressão em cima de uma solução de água que esteja impura e botar essa solução em contato com uma membrana semipermeável, eu consigo fazer com que apenas a água passe por essa membrana e eu consiga coletar água pura do outro lado. Então, aqui tem um exercício. Quando um pepino é usado para fazer picles, ele é deixado por vários dias em uma salmoura. A salmoura ela é uma solução aquosa de sal de cozinha, de NaCl. Então, são duas perguntas. Que se pode afirmar sobre o aspecto final do pepino, se comparado ao inicial, e como se pode explicar físico-quimicamente a mudança de aspecto que se observa. Há alguns detalhes. A casca do pepino, nesse caso, ele vai atuar como uma membrana semipermeável. A salmoura é a solução mais concentrada, que é onde tem a água mais sal de cozinha. Dentro do pepino tem água. Então, portanto, o fluxo de solvente vai ser do meio menos concentrado, ou seja, de dentro do pepino, para o mais concentrado, ou seja, para a solução de aquosa de sal de cozinha, salmoura. Com isso, como a gente tem um fluxo de água do interior do pepino para fora, a gente vai observar esse pepino murchando. Já na B, que pede como se pode explicar físico-quimicamente a mudança de aspecto que se observa, é só explicar em palavras bonitas o que eu falei anteriormente. Então, como a casca do pepino atua como uma membrana semipermeável, o solvente, que é a água, vai espontaneamente migrar do meio menos concentrado, interior do pepino, para o meio mais concentrado, salmoura, fazendo com que o pepino perca a água e aparente mais murcho. Então, ele vai sofrer o processo de osmose. Aqui tem um exercício que quer saber qual apresenta a maior pressão osmótica. Uma solução aquosa de 18 gramas por litro de glicose ou uma solução aquosa de 18 gramas por litro de sacarose. Então, lembra que todas essas propriedades que a gente estudou não dependem da quantidade de soluto em massa, e sim em número de partículas. Por isso, a gente precisa saber a quantidade de matéria, ou seja, número de mols naquela solução. Então, ali, a gente vai estabelecer que a gente vai trabalhar com um volume de 1 litro de solução. Então, a massa de glicose e a massa de sacarose é de 18 gramas. Com base nisso, a gente precisa calcular o número de mols de cada uma dessas partículas, desses compostos, nesse 1 litro de solução. Então, a massa molar da glicose é 180 gramas por mol, é só somar as massas molares de cada um dos átomos que compõem a glicose, e a massa de sacarose é 270 gramas por mol. Isso resulta para a glicose num número de mols de 0,1, ok? Então, é a massa dividida pela massa molar, e a sacarose de 0,07 mol, aproximadamente. Com isso, a gente pode substituir dentro da equação. Eu posso trabalhar tanto na concentração molar ou trabalhar com o número de mols em determinada quantidade de solução. Eu optei por trabalhar com essa equação aqui. Então, eu tenho a pressão osmótica da glicose vezes 1 litro, que é o volume que eu escolhi trabalhar, é igual ao número de mols de glicose vezes a constante dos gases. Como eu estou trabalhando como eu quero obter a pressão em atm, eu usei o 0,082 vezes T, ok? Então, não usei um valor específico para T. A da sacarose vai ser também o volume de 1 litro, só que o número de mols de 0,07. É a única coisa que difere de uma para outra. A gente está trabalhando com as duas numa mesma temperatura, né? Então, a gente parte desse princípio. Com isso, a gente chega que a pressão osmótica da glicose vai ser 8,2 vezes 10 a menos 3 vezes a temperatura.
e a da sacarose 5,7 vezes 10 a menos 3 vezes a temperatura. Com isso, a gente observa que esse valor aqui vai ser maior do que esse para uma dada temperatura, ok? Então, 8,2 vezes 10 a menos 3 é maior do que 5,7 vezes 10 a menos 3. A pressão osmótica da glicose vai ser maior. Para finalizar, a gente vai ver o que acontece quando a gente tem soluções eletrolíticas, ou seja, soluções que contêm íons. Algumas espécies, alguns compostos químicos, como ácidos, bases e sais, eles vão ser espécies que vão sofrer dissociação em meio aquoso. Então, eu tenho o soluto, ele vai se dissociar em mais íons em solução. E cada íon em solução, ele conta como uma partícula para ter efeito sobre essas propriedades coligativas. Então, observe aqui os exemplos. Água pura, temperatura de ebulição 100 graus Celsius. Se eu adiciono 0,1 mol de glicose, eu levo ao aumento dessa temperatura de ebulição, explicado pela ebulioscopia, em 0,052 graus Celsius. Observe que, diferente de se eu tiver 0,1 mol de sacarose, que levaria a mesma variação, se eu coloco 0,1 mol de NaCl ou 0,1 mol de cloreto de cálcio, essas variações não vão ser iguais à variação sofrida com a glicose. Observa que, com a mesma concentração de soluto do NaCl, eu levo a uma variação da temperatura de ebulição do dobro, em comparação com a glicose. E já do cloreto de cálcio, ao triplo da variação. Então, por que isso acontece? O que acontece com essas espécies quando a gente coloca elas em solução? 1 mol de glicose sólida resulta em 1 mol de moléculas de glicose aquosas, ok? Então, a quantidade de partículas que eu tenho em solução é igual à quantidade de partículas que eu tenho quando no estado sólido. Agora, se a gente olhar o NaCl e o CaCl2 que sofrem dissociação, se eu tenho 1 mol do sal sólido, quando ele sofre dissociação, ele se separa em 2 íons, Na+, Cl-. E, consequentemente, a quantidade de partículas que eu tenho em solução é o dobro. Então, eu tenho 2 mols de íon aquosos. E, no caso do cloreto de cálcio, 1 mol, ele se dissocia em 3 mols de íons. E o que vai ter efeito sobre as propriedades coligativas é essa quantidade de íons em solução. Então, 0,1 mol de NaCl é a mesma coisa que 0,2 mol de glicose, porque ele vai se dissociar em 0,2 mols de partículas em solução. E o cloreto de cálcio, que se dissocia em 3 partículas, ele vai gerar 0,3 mols de íons em solução. Então, observa que eu passo da glicose de 1 mol de moléculas aquosas para 2 mols de íons aquosos, e em comparação com o cloreto de cálcio, que eu tenho 3 mols de íon aquoso. E eu vejo esse efeito sobre a variação na temperatura de ebulição. Então, para a solução de glicose, eu tenho um aumento da temperatura de ebulição de 0,052 graus Celsius. Se eu pego o NaCl, que tem o dobro da quantidade de partículas em solução, essa elevação é o dobro da glicose. E a do cloreto de cálcio é o triplo em comparação com a glicose. Então, essa é a variação de uma solução eletrolítica para uma solução não eletrolítica. O que importa para a gente é o número de partículas geradas em solução. É um exercício para trabalhar. Eu tenho 3 soluções aquosas com concentração de 1 mol por litro, uma de NaCl, uma de óxido de sódio e uma de sacarose, ok? Os frascos foram numerados de 1 a 3, a gente não sabe qual que é qual, e é para avaliar quem é que tem a menor temperatura de ebulição e quem tem a maior. Colocar em ordem crescente de temperatura de ebulição esses 3 frascos. Para isso, a gente precisa saber de qual frasco se trata qual composto. Normalmente, a gente vê que a solução 1 se trata de um meio neutro, ou seja, ela não é ácida, não é básica, não tem excesso nem de H+, nem de OH-, e o comportamento quanto à condutividade elétrica é isolante, ou seja, não tem íons em solução. Portanto, a gente está falando da solução de sacarose.
segunda, ela tem meio básico. Então, se o meio é básico, tem excesso de hidróxido. Então, a gente pode observar pela reação de dissociação sofrida em água do óxido de sódio, que é dele que se trata. Ele é condutor porque a gente tem a presença de íons em solução. Por último, a gente tem um meio neutro, ou seja, não é ácido e não é básico, e eu tenho um meio condutor, ou seja, tenho íons. Então, eu tenho Na+, tenho Cl-, ok? Que vem da dissociação do NaCl. Não tenho H+, e não tenho OH- em solução pela dissociação do NaCl. Vou determinar um número de partículas por mol de soluto para cada uma dessas soluções. Então, a primeira, que é da glicose, é 1 mol. A do óxido de sódio, 4 mols, analisando sempre a quantidade de partículas geradas pela dissociação em água. E a do NaCl, 2 mols. Então, 2 mols, 4 mols, 1 mol. Com isso, a gente pode estabelecer quem é que tem a temperatura de ebulição mais baixa e quem tem a temperatura de ebulição mais alta. Lembrando que com o aumento da concentração de partículas no meio, maior é a temperatura de ebulição. Então, assim, eu vou ter a menor temperatura de ebulição como sendo a solução 1. Então, T1 é a menor, T3 é a segunda e T2 é a maior temperatura de ebulição. A gente pode fazer os cálculos de variação de temperatura de ebulição e de solidificação. Então, essas são as duas equações que a gente pode utilizar. A primeira, a gente vai calcular a variação da temperatura de ebulição, o aumento, a elevação da temperatura de ebulição, e na segunda, o abaixamento da temperatura de solidificação. Então, se eu quero saber a temperatura de ebulição da solução, eu pego a temperatura do líquido puro e somo com esse valor. Se eu quero saber a temperatura de solidificação, eu pego a do líquido puro e faço menos essa variação aqui observada, calculada, ok? A constante K, KE e KC são as constantes ebulioscópica, KE, e a crioscópica, KC, e essas são valores que dependem do solvente. Então, aqui embaixo eu tenho os valores para a água. Constante ebulioscópica, 0,52 graus Celsius molar, e a constante crioscópica, 1,86 graus Celsius molar, vezes a concentração molar, a molaridade da solução. Então, cuidem que quando for para fazer o cálculo dessa variação de temperatura, eu não uso molaridade, eu uso molaridade, que é a razão entre o número de mols do soluto pela massa do solvente. Então, ao invés de trabalhar com o volume da solução, eu trabalho com a massa do solvente, ok? Essas equações, elas vão ser válidas para soluções ideais da lei de Raoult. Então, as soluções que seguem aquela lei, elas vão poder ter suas variações de temperatura de ebulição e solidificação calculadas por essas duas fórmulas apresentadas, ok? As soluções ideais são aquelas soluções muito... Quando a solução for aquosa e muito diluída, a gente vai ter que a concentração molar é praticamente igual à concentração molar. E daí sim a gente pode usar a concentração molar no lugar da concentração molar e a gente vai ter valores praticamente iguais, tá? E é importante lembrar que nesse cálculo a gente tem que levar em consideração a quantidade de partículas. Então, por exemplo, se eu for usar esse cálculo numa solução de glicose, é só eu pegar realmente a quantidade de glicose e utilizar aqui na concentração. Se eu tiver soluções de solutos que se dissociam em outros íons, eu tenho que levar em consideração a quantidade de íons gerados. Então, por exemplo, se eu tivesse NaCl, eu ia ter que pegar a concentração de NaCl e multiplicar por 2, porque eu gero 2 íons em solução para cada molécula de NaCl. E a mesma coisa se eu tiver, por exemplo, o cloreto de cálcio. Então, a concentração que eu tenho que considerar para o cálculo vai ser 3 vezes a concentração do cloreto de cálcio em si, tá? Então, lembrem sempre de, para fazer esses cálculos, utilizar
a quantidade de partículas dissolvidas. Então, aqui, 2 exercícios resolvidos. Então, qual será o abaixamento da temperatura de congelamento de uma solução aquosa 0,05 molar de glicose? Então, é uma solução aquosa, portanto, a constante crioscópica é de 1,86 graus Celsius molar. Para fazer o cálculo, a variação da temperatura, ΔDC, vai ser igual a constante, 1,86 vezes W. Quando a gente está trabalhando com a glicose, ela não se dissocia, a concentração que a gente utiliza é igual à concentração dela mesma. Então, 0,05 molar. Portanto, a gente tem um abaixamento crioscópico de 0,093 graus Celsius. Se eu tivesse a mesma concentração, mas de um soluto que se dissocia, como é o sulfato de crômio 3, como é que a gente faria esse cálculo, né? Nesse caso, a gente tem que levar em conta a dissociação dele. Então, no caso do sulfato de cromo 3, eu tenho 0,05 mol. Só que ele se dissocia em 2 mols de cromo 3 mais 3 mols de sulfato. Então, isso gera um total de 5 partículas para cada uma. Então, a quantidade de partículas em solução é 5 vezes maior e, consequentemente, a molaridade é 5 vezes maior. Aí sim, com esse valor de 0,25 mol por quilograma molar, a gente pode trabalhar e fazer os cálculos. Então, a variação da temperatura de solidificação vai ser igual a constante, 1,86, vezes a concentração molar 0,25. Isso resulta no abaixamento crioscópico de 0,465 graus Celsius. Já para a variação da temperatura de ebulição, constante ebulioscópica, 0,52, vezes a concentração de 0,25 molar, gerando um aumento da temperatura de ebulição de 0,130 graus Celsius. Ok? Qualquer dúvida, pausem ao longo do vídeo, revejam partes e espero que tenha sido útil para compreender um pouquinho sobre as propriedades coligativas.